Existem alimentos, no caso carnes, que eu posso comer e outras que eu não posso comer. Ok. A preocupação de Deus nesse momento é para que eu tenha saúde, para que Ele possa conversar comigo? Ou realmente se eu estiver comendo alguma coisa que na Bíblia diz que eu não posso comer, eu realmente estou indo contra a lei de Deus? Marcos 7,19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou puros todos os alimentos. Neste vídeo, o pastor Arilton Oliveira responde essa e outras perguntas sobre alimentação. Assista até o final, deixe seu like e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Sim, meu amigo. Pastor, uma dúvida que me surgiu agora. Existem alimentos, no caso carnes, que eu posso comer e outras que eu não posso comer. Ok. A preocupação de Deus nesse momento é para que eu tenha saúde, para que Ele possa conversar comigo? Ou realmente se eu estiver comendo alguma coisa que na Bíblia diz que eu não posso comer, eu realmente estou indo contra a lei de Deus? A preocupação de Deus justamente é que você tenha boa saúde. E existem certos tipos de carnes que são prejudiciais à saúde. E que se você comesse essas carnes, você teria problemas sérios. Outras carnes, ainda que não sejam o ideal para o homem, elas farão menos mal do que os animais imundos. Essa é a grande realidade da Bíblia. Então Deus permitiu que certos animais fossem comidos. Olhe no capítulo 11 de Levítico, por exemplo, Damião, para o versículo 7. Olha o que diz a Bíblia em Levítico 11, verso 7. Assim diz a palavra de Deus: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Dos animais usados, por exemplo, no nosso país, no Brasil, o animal mais comum usado na alimentação do brasileiro, que a Bíblia condena, é o porco. Interessante que quando você tem algum problema de saúde, quando você vai a um médico, uma das primeiras coisas que ele pede você para fazer é suspender a carne suína. A carne suína não é própria para alimentação. Além de ser uma carne que ajuda na difusão de várias doenças, existe um germe na carne do porco que, quando ingerida na carne, se aloja no cérebro e leva finalmente a pessoa à morte. Pesquisas científicas sérias vão sempre apontar essas carnes como indevidas para o uso. Mas, infelizmente, se popularizou o uso dessas carnes e o resultado é que nós temos muitas doenças sendo proliferadas. Igor? Eu sempre tive a ideia de que esses alimentos eles eram considerados imundos em virtude da falta de higiene de preparação desse tipo de alimento, que era mais propício, principalmente o porco, mais propício a ter esse tipo de parasita, mas não nos dias de hoje, porque existe toda uma vigilância sanitária. Uhum. Eu sempre achei isso. E concordando com, às vezes, o meu pensamento, eu sempre tive muita dúvida em um determinado texto da Palavra de Deus que fala sobre a purificação do alimento por Jesus, que seria Marcos 7,19, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Assim declarou puros todos os alimentos. Uhum. E dentre alguns outros textos também que eu tenho, mas esse para mim seria o chave, porque até as outras igrejas cristãs não fazem todo esse rigor alimentar por achar que Jesus considerou todos os animais limpos. Ok. A Bíblia em Levítico 11 apresenta uma relação de animais imundos que não devem ser usados. O fato do animal ser imundo não tem a ver com a questão de higiene onde ele é criado. Se você pegar um porco e criá-lo num ambiente totalmente higienizado e colocar apenas ração, farelo para que ele coma, ainda assim ele continuará sendo um animal imundo e a carne continuará sendo imprópria para o alimento. Porque não tem a ver com o estilo de vida dele, nem com aquilo que ele ingere. Tem a ver com a essência da carne dele. Deus, que é o nosso Criador, sabendo disso, ele fez a distinção para nos beneficiar.
E eu vou aproveitar a sua pergunta e dar um recadinho para todos nós e para quem nos assiste em casa. Muitas igrejas desdenham de orientações no regime alimentar usando esse argumento que o Igor mencionou, de que Jesus purificou todos os animais. Bom, a palavra de Deus nos ensina de que Deus não muda. Eu não posso ter um Deus no Antigo Testamento que diga uma coisa e agora vem Cristo no Novo Testamento e diga outra. Se um animal foi criado imundo, ele sempre será imundo. E não tem por que Jesus vir e purificar um animal que ele mesmo criou imundo. Agora vamos pegar como, por exemplo, esse texto de Marcos 7, que você bem mencionou. Muitas pessoas que dizem não haver problema em comer qualquer tipo de animal, se apegam a esse texto de Marcos 7 para falar justamente desta liberação que Jesus teria feito. E então, deixa eu encontrar aqui o verso onde ele diz de que aquilo que entra pela boca não contamina, mas aquilo que sai. Versículo 15. Marcos 7, verso 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Certo? Alguns pegam esse texto para dizer, está vendo aí? Nós podemos comer, porque o que entra no homem não contamina. Pois bem, se eu pegar uma cobra venenosa e der para alguém comer, vai contaminar o homem? Sim ou não? Sim. Qualquer alimento que for impróprio para ingestão. Por exemplo, existe um tipo de mandioca que é tremendamente venenosa, a não ser que passe por um preparo todo especial para ser ingerida. É claro que se ela não for preparada, ela fará mal. O que Cristo quis dizer com essas palavras? Se você ler aqui no capítulo 7, você vai perceber no versículo 2 de que os discípulos foram se alimentar e eles não lavaram as mãos. O que está em discussão aqui em Marcos 7 e em outros textos é o comer lavando as mãos ou sem lavar as mãos. Só que o lavar as mãos aqui do contexto não é o que nós fazemos hoje por uma questão higiênica. Era uma questão ritual dos judeus. Quando o judeu ia se alimentar, ele sempre lavava as mãos antes. Mas se não houvesse água, ele fazia o ritual mesmo sem a água. Os discípulos não fizeram o ritual dos judeus. E os judeus os acusaram. E Jesus rebateu para os judeus. Não tem problema que eles se alimentem sem lavar as mãos. Porque o que contamina não é o que entra, não é o fato dele praticar o ritual ou não que vai contaminá-lo, mas o que contamina é o que sai, é a crítica que eu faço ao meu próximo. E vocês estão criticando os meus discípulos. Segundo detalhe, o judeu não toca em alimento imundo, ele não come nada imundo. Aqui nessa mesa não havia nenhum tipo de animal imundo. Porque um judeu não participa de animal imundo, porque ele segue o Antigo Testamento. Logo, aqui não estava em questão o comer carne imunda ou não. A questão aqui é se eu preciso participar dessa tradição de lavar as mãos ou se eu posso me alimentar sem essa tradição judaica. Mas eu não posso pegar esse texto para dizer de que Deus purificou e eu posso comer de tudo. Claro que não, porque a Bíblia, em dezenas de textos, vai dizer aquilo que eu posso comer e o que eu não posso comer. No primeiro bloco nós já vimos de que Deus tem uma lei clara que distingue animais limpos e imundos, aquilo que nós podemos comer ou não podemos comer. E eu mencionei que há várias religiões, várias igrejas, usando a Bíblia para dizer que nós podemos comer indistintamente de qualquer animal. E um dos textos que eles usam para isso é Atos capítulo 10, quando nós temos a partir do versículo 9 uma visão que Pedro teve. Nesta visão, Pedro viu um lençol baixando a terra e sobre o lençol todo tipo de animal. Olhe na sua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus.
Esse lençol é baixado numa visão e uma voz diz para o apóstolo Pedro: Pedro, mata e come. Pedro responde para essa voz: Senhor, eu jamais comi coisa alguma, comum ou imunda. A voz replica para Pedro: não consideres comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Agora alguns dizem assim: está vendo? Deus purificou com isso todos os animais. É claro que nós temos que ler todo o contexto para entender a história. E quando você começa a ler a partir do versículo 23, depois dessa visão de Pedro, chegam na casa dele alguns enviados da casa de Cornélio, que era um gentio. E Pedro, sendo um judeu, não conversava com um gentio. Mas quando os mensageiros chegaram à casa de Pedro, Pedro foi com eles até a casa de Cornélio. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro introduz sua fala com as seguintes palavras. Olha o que Pedro disse, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O que é que Pedro aprendeu com a visão do lençol? De que aquela visão referia-se às raças humanas e que ele não poderia fazer distinção entre o judeu e o grego. E quando ele vai à casa de um gentio, não grego, judeu e gentio, e quando ele vai à casa de um gentio, ele disse: vocês sabem que não é correto que eu esteja aqui, mas Deus me mostrou, numa visão do lençol de animais, que a nenhum homem considere comum ou imundo. É claro que Deus está orientando aqui que Pedro pregasse o evangelho para os gentios e não purificando animais que ele havia considerado imundo no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, quando os judeus não participam desse tipo de alimento. Neri? Pastor, complementando o que o Igor estava falando lá, como é que a gente explica lá 1 Timóteo 4, de 1 a 5 também? Também fala... Você está com a Bíblia aberta? Tô. Pode ler para a gente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ok, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo que ele não deveria dar ouvido a um movimento que estava acontecendo nos seus dias, onde haviam pessoas proibindo o casamento e proibindo comer certos tipos de animais que não havia problema em se comer. Então Paulo está orientando a Timóteo que ele não desse ouvido a tais pessoas. Por exemplo, um alimento que foi sacrificado a um ídolo é colocado no mercado para se vender. Esse é um problema na igreja de Corinto também. Agora, quando eu compro essa carne no mercado e eu vou comer, eu participo ao comer desse alimento da idolatria daquele povo que ofereceu o animal? Paulo está dizendo que não. O pecado da idolatria é de quem ofereceu o animal. Agora, quando eu vou me alimentar, sempre nós oramos pelo alimento, não há nenhum problema em comer essa comida. A questão aqui, mais uma vez, não envolve alimentos imundos, porque o judeu fazia uma distinção muito clara entre aquilo que pode ser comido e o que não pode ser comido. Um outro detalhe, o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essas palavras, é quem melhor sistematizou a questão da saúde no Novo Testamento. Dê uma olhadinha na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Olha o que Paulo escreveu. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu essas palavras a Timóteo, vai orientar a igreja de Corinto da seguinte forma. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16.
página 137 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação, mas iremos ler 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Olha o que Paulo diz. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo está dizendo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Se você destruir o seu corpo, Deus vai destruir você. Passe algumas páginas para o capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vá para o capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, olha o verso 31, o que diz o apóstolo Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Ou seja, eu glorifico a Deus com a minha saúde. E quando eu estou doente, por causa de uma transgressão minha, em não me alimentar correto, em fazer uso daquilo que a Bíblia condena, eu estou em pecado. Eu estou desonrando ao templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Anderson. Pastor, acontece uma coisa. Comi num churrasco uma carne de porco e não sabia. O que acontece comigo? A Bíblia tem duas palavras para perdão. Palavras gregas. Áfesis e páresis. Uma delas significa que Deus perdoa. A outra significa que Deus ignora. Quando você peca por ignorância, Deus ignora isso. Você pecou sem saber que estava pecando. Quando você peca com consciência, Deus perdoa quando você pede perdão. Então, quando você faz algo que você não sabia ser errado, Deus ignora isso. Atos 17:30 nos ensina de que nós seremos julgados pela luz que nós temos. Se você não sabe de uma certa doutrina, de uma certa verdade, Deus não vai te cobrar por ela, porque senão Deus seria injusto em cobrar de você uma coisa que você não sabe.